Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano, sou professor de Geografia aqui do Colégio Vencer e gostaria de dar algumas dicas para vocês em relação à prova do Enem deste ano. Quando se falar em Geografia na prova do Enem, fique muito atento a alguns determinados temas. Quais seriam esses temas? População, seus conceitos, portanto, urbanização, questões ambientais, as questões relacionadas à Revolução Industrial, o processo de industrialização tardia do território brasileiro, as divisões das atividades industriais, questões ambientais, estrutura agrária e, é claro, não podemos esquecer do tema globalização. Em cima desses temas, gostaria de dar a dica de alguns deles. Falando, portanto, aí sobre estrutura agrária, lembre que a estrutura agrária brasileira demonstra uma alta concentração de terras. Então a gente fala aí da estrutura fundiária. Estrutura fundiária é essa, portanto, que está ligada a uma concentração devido ao que aconteceu historicamente no nosso território. Lembre que o Brasil, desde que é colônia, foi lá no caso dividido em capitanias hereditárias, depois política de Seis Marias, depois veio uma lei de terra de 1850, que também favorecia a manutenção de uma minoria em relação a essas terras. As que ainda não eram ocupadas seriam terras do Estado, portanto devolutas. Não esquecer também que eu teria no século XX, em torno de 1960, o processo chamado Revolução Verde. Revolução essa que trouxe sérios benefícios, ou ótimos benefícios, podemos dizer assim, no aumento da produtividade agrícola. No entanto, acabou gerando o quê? Um aumento da concentração, porque nem todo proprietário de terra, principalmente os pequenos e médios, tinha capacidade de mecanizar e fazer altos investimentos em capital. Sendo assim, não conseguia competir às vezes com o grande produtor e esse grande produtor acabava, portanto, adquirindo as terras desses pequenos e médios, portanto, favorecendo, como eu disse, o aumento dessa concentração. Nesse exato momento, ligue esse processo aí de Revolução Verde também com o processo de urbanização, porque conforme a Revolução Verde acontece, o Brasil naquele exato momento também estava no processo de industrialização. Industrialização que favorece a urbanização. Mas naquele exato momento, com a Revolução Verde no campo, eu via, portanto, o desemprego acontecer. Então acabava tendo dois fatores importantes. A industrialização gerando um fator atrativo, possíveis ofertas de emprego na cidade. E o campo, com a mecanização, um fator repulsivo, gerando, portanto, a saída da população indo para a cidade para procurar uma melhor qualidade de vida e, no caso, empregos. Então estava acontecendo o que a gente chama de êxodo rural e, ao mesmo tempo, ampliação da nossa urbanização. Lembrando que a urbanização no Brasil é uma urbanização concentrada. E quando ela é concentrada e rápida, como aconteceu aqui no nosso território, é claro que alguns problemas irão aparecer. Quais seriam? Eu acabo tendo cidades no território onde tem o quê? Falta de mobilidade. Por quê? São cidades extremamente inchadas, é o que nós chamamos, portanto, de macrocefalia urbana. Ao mesmo tempo, ligar aí os problemas relacionados à favelização, à segregação socioespacial e poderíamos até pensar no tema de autossegregação. Devido à insegurança aí de alguns grandes centros, as pessoas acabam escolhendo, portanto, morar inclusive em condomínios fechados, que é uma ideia de autossegregar. Quando falar ainda sobre urbanização, agora ligando aos fatores ambientais, procure lembrar aí que o elevado índice de poluição que eu tenho dentro de uma cidade, devido à alta concentração de um espaço, no caso, cheio de concreto e edifícios, carros, acaba gerando, portanto, alguns problemas ambientais, como no caso a ilha de calor e também no caso a inversão térmica. Não podemos também esquecer do grande fluxo, de lixo que a cidade acaba gerando, resíduos domésticos e industriais, e qual seria a política pública de alguns municípios em relação a esse lixo eliminado aí, dentro desse espaço. Sobre questões ambientais, rapidamente aí, no geral, procure ficar atento também às conferências ambientais. Destaque a conferência de 92, a ECO 92, e não podemos deixar de esquecer aquele Acordo de Paris de 2015. Quais são as metas colocadas para o Brasil e como o Brasil está caminhando diante das metas estabelecidas. Portanto, ligue inclusive esse pensamento com o processo de desmatamento que acontece no território e podemos ligar aos outros fatores econômicos, a expansão do agronegócio, que é extremamente importante para a nossa economia, tem uma participação em torno de 26% do PIB brasileiro, é uma cadeia produtiva extremamente ampla, mas a sua expansão em determinadas áreas entra em contato direto com questões ambientais. Deixo a vocês um grande abraço.
Quero que vocês mantenham a calma e tenham paciência ao analisar as questões do Enem. Tenham, portanto, sucesso. Desejo sucesso a todos e a gente se vê por aí. Grande abraço. Tchau, tchau.